A primeira vez que eu vi falar de Grande Otelo foi por intermédio do meu próprio pai, que se chamava José Pedro. Na época, ele estava trabalhando em Petrópolis, estado do Rio, fazendo umas correções de linha, porque ele era guarda-fio da Companhia Telefônica Companhia Telefônica Brasileira. E parece que nessa época que ele estava lá, teve um show numa das praças da cidade e quem apresentava era Grande Otelo. E depois do espetáculo, Grande Otelo foi até o público conversar com o povo, ter assim, uma relação afetiva com o povo, que ele era muito comunicativo. E conversando com meu pai, que ele achou muito interessante a apresentação daquele negrinho, né, pequenininho, mas muito falante, muito engraçado. Ora imitava Carmen Miranda, ora cantava imitando outros cantores. Na hora da despedida, ele falou para o Grande Otelo que ele estava vindo aqui para o Triângulo. Aí o Grande Otelo falou assim: você vai para Uberlândia? Ah, eu estou vindo de lá para cá. Que ele já tinha saído daqui de Uberlândia e ido para São Paulo, onde fez essa trajetória toda para o mundo todo. A gente sabe da história contada pelo meu pai. A minha tia, que está viva, hoje chama tia Benedita, está com 99 anos, mora ali no bairro Roosevelt também. E nós sabemos partes da história do Sebastião Bernardo Prata, o Grande Otelo. A gente foi ouvindo as histórias, nós sentávamos para comer uma pipoca e tomar um café e contava a história dele, as sátiras que ele fazia. Meu pai teve contato com o Grande Otelo, né? Porque meu pai viajava muito e nessas viagens ficaram juntos na mesma pensão, não era nem hotel, né? Na mesma pensão. Tipo 2, 3 dias, mas, sabe, de muita alegria, né? Os dois gostavam muito de fazer farra e cada um queria contar mais coisa da infância, da vida deles um para o outro, né? E que para ele marcou, meu pai nunca esqueceu dele. A minha mãe gostava muito do seu Aparecido, que era o dono do hotel, onde a mãe dele lavava roupa. Mãe de quem? Então a mãe dele contava as coisas, a inteligência dele e tudo, e a mamãe ficou apaixonada por ele desde pequenininho. E eu fui me apaixonando da mamãe contar os casos e tudo, né? Mas eu só fui conhecê-lo no dia do meu aniversário, que está aí nessa foto, 21 de novembro de 93. A ausência no país de pesquisa sobre esse sujeito que foi tão importante para o cinema, para o teatro e, sobretudo, enquanto negro, nos abre uma outra possibilidade de entender o que é ser negro no Brasil. Então, se eu tenho no país plurais espaços que levam o nome desse sujeito. Amazonas, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, e uma pluralidade de cidades do país, do interior do país, que tem teatro e cinema com o nome desse sujeito, mas que ninguém conhece a história desse sujeito. Então eu falei, mas há uma contradição. Como é que nós dissemos, e que os meios de comunicação do país diz que é um dos principais atores do cinema brasileiro durante o século XX,
Por que que ninguém conhece a história desse sujeito? Por que que não se tem nada e as academias brasileiras não se pesquisa a experiência desse sujeito, mas que todo mundo, costumeiramente, quando reporta ao cinema e ao teatro, menciona o Grande Otelo. Minha irmã casou, ficou viúva. O Otelo nasceu nessa fazenda lá, Capim Branco. Lá que ela casou e ficou viúva. Ficou esperando Francisco, irmão do Grande Otelo, porque era viúvo e veio na frente para o Berlândia e trouxe os meninos. O Otelo era muito travesso. O Otelo, Nossa Senhora, ela não pôde ter ele na companhia. Pegou ela com o avô. Os bairros aqui eram pequenos, então todo mundo se encontrava mais aqui na Praça da Bicota, na Igrejinha Nossa Senhora do Rosário. Ali todo mundo, né, a pretaiada ali se reunia e ia cada um contar sua história, seu parentesco. Mas se você assim for ver mesmo, fora nós que a família veio de fora, eles são quase todos parentes do Grande Otelo. Ele era muito receptivo. Um exemplo, quando eu, mais jovem, participei de vários programas de calouro e tinha vontade de ser artista, mas conhecido popularmente. E eu saí de Uberlândia para ao encontro com ele. E ele disse para mim, olha, Valdivino, Vininho, eu posso até te ajudar, mas você tem que passar por um processo de aprendizagem que eu não posso te dar nada de graça, tudo tem um preço. Paga o preço primeiro, que logo em seguida eu também posso te ajudar. E quando ele ia com o avô dele lá para a roça, ele inventava de pescar. Ele passava a mão naquela varinha e ia para pescar. Pegava, tirava as tripas, sentia, engole para nós ser artista. Mas não, eu vou engolir isso, não sou pobre igual você, pô. Quase todo dia ia pegar para engolir aquilo. Eu vou ser artista, a senhora vai ver. Eu vou ser artista e a senhora não vai ser. Quando eu podia, eu apanhava jornal velho lá dentro do trem e ia vender de novo. Mas quando não dava, eu esperava para ver qual era passageiro mais simpático. Chegava perto e dizia, ô moça, a senhora quer que eu canto? Eu sei cantar. Então canta aí, moleque, que eu quero ver. Peraí. Nesta agonia de tarde lenta e fria, meu coração se desvanece numa prece. É um grande espasmo de calma na minha alma. Alma de artista, cheia de grande ardor. Minha dor vem do meu primeiro amor, bambam. Isso foi a dona pequena que me ensinou, a dona Maria Simão. Eu aprendi e canto. Agora, a senhora me dá um tostão? Não dá não, né? Não dou não. Não, a moça não me deu o tostão. Eu cantei e a moça não me deu o tostão. Eu juro por Nossa Senhora do Rosário que eu nunca mais canto sem ganhar o tostão primeiro. Pronto. De que cidade era essa que esse sujeito nasceu e quais eram as condições que essa cidade tinha para oferecer a essa criança desenvolver as suas habilidades artísticas, né? Esses 8 anos que ele passou de 1915 a mais ou menos 1924, como é que um negro filho de uma lavadeira, poderia alcançar tamanho alcance no cenário nacional, né? Sempre ouvia as histórias do Circo de Cavalinho, da Estação Mogiana, do Hotel Central. Essas eram as narrativas que eu conhecia, né? Amadiora! 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 Deus trovão de Angola vivo, retumbai os teus tambores,
quais titãs mares agitam de revoltas tão tamanhas. Amadiora, negro forro ainda procura Ileaiê, terra da vida que não seja uma cumbara de Mataru, terra da vida que não seja uma cidade de pedra, uma cidade de concreto, uma cidade que não me reconhece. Amadiora, Amadiora, Deus trovão de Angola. Em função da morte do pai, a mãe teve que ser obrigada a deslocar para o centro da cidade. E naquela época ali era uma região que tinha uma região considerada um lugar da prostituição, da vadiagem. Então é esse ambiente que esse sujeito vai crescer, onde ele aprende a dançar e descobrir o ser artista. Passando do prostíbulo, nós temos o quê? A rua, né? A rua é o espaço do brincar, o espaço da liberdade, né? Nós temos o circo, né? Nós temos o teatro, nós temos o cinema. Então são espaços de formação desse sujeito que se somam à estação, ao Hotel Central, à Igreja do Rosário. Era um garoto sapeca, um moleque sapeca. E na época, o pai bebia muito, a mãe também bebia muito. Evidentemente teve uma tragédia na família que o pai morreu esfaqueado. O juizado pegou ele na época, quando garoto, precisava de uma pessoa para trabalhar na casa. E o juizado falou, olha, nós não temos uma mulher para trabalhar, nós temos um garoto que está aqui. Quem sabe você possa levar ele. Como é que ela aprendeu a dançar? O Otelo? Por conta dele, de si próprio. Ninguém ensinou não, ele já nasceu com aquele dom. O avô ia na roça lá onde nós morava e levava ele. Mas o Otelo era levado demais. Ele morava numa fazenda aqui muito longe, morava nessa fazenda. Meu pai punha ele para capinar e largava a enxada na horta e batia, fazia graça para meu pai não aguentou ele, o espetáculo que ele fazia. Aí deu ele para uma companhia. Aí foi para essa companhia, para São Paulo. A primeira entrada que eu fiz foi uma beleza, porque eu já era assim um palhaço da cidade, com a pouca idade que eu tinha. Então naquele dia o circo encheu mais, para ver o Bastiãozinho. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 7 anos. Na infância, ele foi apresentado ao terreiro na Umbanda, né? A Umbanda, ele diz assim, ó, a minha bisavó, a tia Silvana da Silva, ela era adepta da religiosidade, da Umbanda e do Candomblé, né? E que em função de viver por famílias, ele foi adotado 2 ou 3 vezes, e que essas famílias vinculavam ao catolicismo, ele acaba tendo uma relação com o catolicismo. Um homem negro que se constitui e reconstitui ao longo do século XX, pai de família, ele se definiu enquanto um sujeito vinculado à religiosidade afro-brasileira, criou mais de 120 personagens para o cinema, casou 3 vezes, constituiu várias famílias. Nós temos uma complexidade de um ser humano que é reduzida à esfera do ator, né? Em vez de pensar a partir da arte, pensar um sujeito que também se faz ator, mas que não pode ser reduzido à esfera da interpretação, né?
que esse sujeito vai, ao longo do século XX, buscando formas e meios para garantir a sua sobrevivência e que tipo de perspectiva a experiência desse sujeito nos abre para pensar a história da cidade de Uberlândia, a história da cidade de São Paulo, a história da cidade do Rio de Janeiro, num processo de quê? Apontar outras possibilidades de interpretações ou de vivência que rompa com o conservadorismo, que questiona as formas de disciplinarização, as formas de instituir o racismo e o preconceito, né? Hoje, sou só. Sou só hoje. Ontem também, eu era só. Não mudou nada. Sabe, Sebastião? Tem alguma coisa acontecendo ao meu redor. Continuo só, igual o Antônio de Jó. Eu tenho uma revista bem antiga que está ele, mais umas outras pessoas, Miss Café, Miss Uberlândia, e ele sempre estava, ele participava, o talento extra dele, ele inventava no momento e fazia, todo mundo aplaudia. O que mais me emociona foi a superação dele. A superação por causa de quê? De família humilde, o talento, e teve um talento extra, e Deus iluminou a vida dele para ele brilhar dentro de Uberlândia, brilhar no Brasil e no exterior. Quais são os tipos de negociação que esse sujeito faz para assegurar a sua presença e permanência no cenário artístico brasileiro? Se nós considerarmos, ele é um dos poucos atores que participou e tem presença nas mais variadas escolas de cinema do país, né? Pegar a primeira experiência do cinema no país, que é a Atlântica, por exemplo, ele é uma das figuras, um dos principais atores, o cinema marginal, o cinema novo, a pornô chanchada. Pessoal, aproveita que o Madruga não tá aí e mete aquele sambinha do papai, tá? Tá. Legal? Jogou na mão do Bartolomeu, foi por isso que o bicho não deu. Chega, eu vou te dar um apertão daqueles que aonde agarra incha. E depois como é que eu fico Colombo? Ah, sossega da Gija. Seu Madruga, eu trouxe a minha partinéria, o senhor bem que podia me dar uma chance. Você é faxineiro ou sambista? Bem, eu sou carioca. E daí? E todo carioca é um sambista frustrado. Ô Martim, eu vim falar com você. Cape o gato, caia fora, porque estão te procurando. Ah, por quê? Eu não matei ninguém. E você acha que se não fosse coisa séria, eu ia subir essa ladeira com a minha idade a essa hora da noite? Aqueles 3 cearenses que você limpou no mercado estão te procurando. Desde a década de 30, esse sujeito ocupa um lugar cativo nas principais revistas do país, dos jornais, e a circulação desses meios de comunicação. Então, assim, qualquer cidade que você vá no país, se você pegar pessoas da década de 40, 50, 70, por exemplo, alguém vai sempre te reportar que viu um filme, que viu uma novela, né?
Oscarito e Grande Otelo marcou muito, né, a nossa juventude, a nossa época de cinema aqui em Uberlândia. Na época usava muito terno branco. Preto gostava muito de terno branco, muito bem passado. Eles falavam linho 120. E sapato de duas cores. Eu lembro que ele cantava, tinha um refrão que falava assim: andam dizendo que nego de branco é sinal de chuva, Diz o ditado que nego de branco deve ser. É sinal de chuva. É sinal de chuva. É sinal de chuva. Dafu, do azeite, da jabuticaba, bonequinho, bonequinho difícil. Ai, amigo, não desmancha, quase que ele desmancha. Fora disso, tinha o escolinha do professor Raimundo, né? Onde ele fala, que queres, né? Do jeito dele, só o beiço que ele fazia assim, para falar, matava qualquer um de rir, né? Ele era muito engraçado. Onde fica a capital do cristianismo? Não sopra, ninguém sopra, ele vai saber. Onde fica a capital do cristianismo? É Vaticano, mas fala diferente. Vatitubo. Zero. Vai eu. Eu rodei agora. Porque se ele era o principal ator do país, um dos grandes nomes do país, por que ele teve que fazer tantos outros bicos, outros trabalhos, para garantir o sustento, né? Eu fico me perguntando que a sociedade o aceitava, mas não o reconhecia. Você vê um negrinho sair de uma cidade como Uberlândia naquela época e parar na França, estava escrito nas estrelas mesmo. Só pode. Quando você reconhece, você trata o sujeito com a condição adequada daquilo que você diz que ele representa, né? Eu sei a educação que eu tenho, eu sei o quanto valho, eu sei que eu sou um cidadão brasileiro, eu sou um ser humano e tenho direito a tudo quanto um ser humano tem e um cidadão brasileiro. No Brasil tem também. As pessoas são marcadas. O racismo às vezes até impede a pessoa de progredir. Sabe? Ele é muito forte. Então, e um gesto, sabe? O gesto, por exemplo, da banana. O negro tem que saber aceitar a banana, comer a banana e jogar a casca. Faz parte, é um conjunto, sabe? Então, ele não dói assim pessoalmente, ele dói na alma, é um âmago. Quando ele sente que ele foi injuriado, é na alma que dói. E essa dor é muito profunda. Às vezes até não sara nunca. E o homem é um animal fadado à extravagância. Às vezes sofre acessos de grandeza. Supõe-se demiurgo, pandemônio, mas o mundo sempre se rebela contra suas mal fundadas esperanças e o reduz à sua insignificância. Estava trabalhando na Rádio Educadora, na Rede Bandeirante. E eu ouvi quando falaram que o Grande Otelo tinha falecido lá na França, eu passei para a Secretaria de Cultura na mesma hora. Apesar de que muita gente desconhecia, né? Porque nem todo mundo teve esse contato, essa ligação. Mas os negros da cidade tiveram.
Durval. Não morreu, não. Há muita gente, assim como eu, que acredita na sua força. Você só precisa ser grande. A única coisa que ele vai sentir do lado de lá é o amor que eu sinto por ele. Não é meu parente, não tivemos assim um contato, né, grande, mas eu tenho esse amor por ele. Eu gosto dele. Sem contar que a cor também fala muito, né? Você sabe que ele não está ali, né? Mas foi ali que você deixou ele, né? Então ali está o resto mortais dele. E como tem o busto dele, aí eu converso com ele. Eu levo uma flor branca, eu ponho para ele, eu falo que aquela flor está representando a paz que eu desejo para ele. Coloco a flor, eu vou embora feliz. É como se eu tivesse feito isso para um parente meu, sabe? A história, assim, a gente tem até muito pouco para falar a esse respeito. Falta mais conteúdo de coisas que ele deve ter feito, né, durante toda a sua trajetória. Ele deixou aquela comunicação vibrante, aquela marca número 1 para ser seguidos aí para muitos negros aqui da cidade. Porque como é que você vai falar de Grande Otelo se você não sabe nada sobre ele? Então, igual o Grande Otelo, é conhecido como Grande Otelo, mas Sebastião Prata, ele merece muito mais. Esse negro forro, sempre servindo de forro, presença rara, mas necessária em quase todo lugar. Esse negro cabideiro, sempre servindo de forro. Não, não, não. Eu não quero ser apenas mais um negro que deu certo. Eu quero um Brasil repensado. Eu quero negro em todo lugar. Este negro cabideiro, presença rara, mas necessária em quase todo lugar? Não, não, não. Eu não quero ser apenas mais um negro que deu certo. Sebastião Bernardo de Souza Prata é diferente do Grande Otelo. O Grande Otelo é um ator. E o Sebastião Bernardo de Souza Prata é um cidadão brasileiro preocupado completamente com todos os problemas do Brasil. Exato. Porque todos nós, queiramos ou não queiramos, de qualquer maneira, a gente se preocupa. Por menos que a gente queira. E isso me embaratina, às vezes eu não tenho vontade de trabalhar, fico meio desanimado. O sujeito Sebastião, ele vai se constituindo e reconstituindo ao longo do século XX, do nascimento, se nós pegarmos do nascimento à morte. Então, Sebastião nasce em 1915, é o seu nome, e aí o primeiro nome assumido por ele é Sebastião Bernardes da Costa, que é o nome de batismo. Numa relação com a cidade de Uberlândia, nós podemos lê-lo como Sebastiãozinho da tia Silvana, ou Tizil, eram os apelidos recebido por ele em São Pedro de Uberabinha. Numa relação com São Paulo, você tem Sebastião Pequeno Otelo, numa relação com a cantora Abigail de Parecis, que leva ele para São Paulo. Nos ensaios de música, as experiências que ele tinha em São Paulo, o maestro D'Alessio pede ele para cantar a Tosca de Shakespeare. O Otelo, cantor lírico. Numa relação com as companhias negras de teatro revista, você vai ter o Pequeno Otelo. Também ainda em São Paulo, com a família dos Gonçalves, você tem o Otelo Gonçalves. Na experiência que ele tem no Rio de Janeiro, mais especificamente em 1935,
você tem um nome artístico que vai vincular lá o cinema e o teatro e vai fazê-lo conhecido nacionalmente com a ideia do Grande Otelo. Passei a ser o Pequeno Otelo. Pequeno Otelo. Tanto que eu no colégio assinava, no Instituto Modelo Caetano de Campos, Escola Modelo Caetano de Campos, eu assinava Otelo. E como eu passei para a tutela da família Queiroz, eu me assinava Otelo Queiroz. Isso aí é outra história. A família Queiroz é outra história. Mas uma história muito bonita também. Uma história de adoção, parece. Fui adotado pela família Queiroz, da família do professor Queiroz Filho. Daí eu passei para o Coração de Jesus e assinava ainda Otelo Queiroz. Eu passei a assinar no meu nome certo, Sebastião, que não é meu nome certo, Sebastião Bernardo de Souza Prata, quando eu precisei de um contrato para o Cassino da Urca para trabalhar com a Josefine Baker em 1939. Fantástico. Porque eu sou, na realidade, Sebastião Bernardo da Costa. Eu não gostava do Bernardo, botei Bernardes. Da Costa eu desprezei, peguei o nome da mamãe, Souza, e o nome da família que o papai era agregado, Prata. Sebastião Bernardes de Souza Prata. Em arte, Otelo. Depois a crítica do Rio de Janeiro me batizou Grande Otelo, por intermédio do Jardel Gércules, que me lançou como The Great Otelo, cantando um fox que dizia assim: Congoland, África, Jungle Band, África. O herói sentiu que ia chorar, mas não tinha ninguém por perto, de modo que não chorou, não. Criou coragem e botou o pé na estrada. Nós temos um processo, quando se reporta ao Grande Otelo, como se ele fosse um produto do cinema e do teatro, ele vai dizer, não, a ideia do Grande Otelo é a minha grande obra, foi eu que criei. Né? Você vai ter uma pitada do que ele vai construindo essa ideia do ser Grande Otelo, que seria a sua maior expressão da sua arte, que ele vai dizer, eu sou o autor. Né? Então eu sou um sujeito, e aí nessa vinculação das experiências com os outros negros do país, que também cria no campo da arte, nos vários ambientes, mas que não são aceitos enquanto atores sociais. Então o maior reclame e desafio na contemporaneidade é justamente isso que ele acaba colocando para a sociedade. Nós construímos, nós fazemos presente, nós disputamos espaço e nós também construímos esse país. Então ele é representativo desses plurais negros que estão lutando no país, nos mais variados espaços, mas que não são aceitos enquanto sujeitos e atores social da construção desse país que vive. Desperta, Brasil. Desperta, Brasil, raiou teu alvorecer. Desperta, Brasil, queremos lutar, queremos vencer. Mas um malandro fechou o paletó, eu tive dó, quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu malvadeza Durão, valente, mas muito considerado. Mas um malandro fechou o paletó, eu tive dó, quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu malvadeza Durão, valente,
inocente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. Morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu malvadeza Durão, o criminoso ninguém viu. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu malvadeza Durão, o criminoso ninguém viu. Morreu malvadeza Durão, o criminoso ninguém viu. Fabuloso. Meus parabéns. A música é minha. Você traga a parte de piano, que eu vou mandar fazer um bonito arranjo e vou gravar. Tá satisfeito? Obrigado.